Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Brittany Marcel tinha 17 anos na época do caso e vivia em Albuquerque, Novo México, com sua mãe Diane, seu irmão e 5 irmãs. A família disse que ela era uma pessoa muito divertida, animada, comunicativa e tinha muita energia. Ela trabalhava em um quiosque de óculos de sol em um shopping da região e conciliava seu tempo entre os estudos, o trabalho, a família e os amigos. A Brittany e a sua mãe eram bastante próximas, muito amigas, então mesmo com a rotina muito cheia, elas sempre davam um jeito de passar algum tempo juntas todos os dias e elas encontraram uma solução, sempre combinando de almoçarem juntas em casa. A mãe da Brittany, a Diane, sempre almoçava por volta do meio-dia, porém no dia 11 de setembro de 2008, o seu supervisor perguntou a ela se ela não poderia ir almoçar meia hora mais cedo, o que para ela não era um problema, então ela aceitou. Ela ligou então para a filha, Brittany, avisando que chegaria mais cedo em casa porque as duas tinham combinado de almoçarem juntas aquele dia. Então a Brittany, que estava na biblioteca estudando, concordou com a mãe, desligou o telefone e foi direto para casa. Segundo a Diane, ela chegou em casa por volta de 11h45 da manhã e percebeu que o carro da Brittany já estava na porta. Ela então tocou a campainha para a filha abrir a porta para ela, porém não teve nenhuma resposta. Ela então pegou a sua chave na bolsa, destrancou a porta e quando ela entrou, ela se deparou com uma cena chocante. A Brittany estava caída, ensanguentada no chão da sala de jantar, lutando por sua vida. Além do desespero de ver a filha naquela situação, a Diane ainda percebeu que o criminoso ainda estava na casa. Ela então pensou em seguir o homem e detê-lo de alguma maneira para ele não conseguir fugir, porém o homem ainda tinha uma faca na mão e ameaçou a Diane, então ela saiu correndo e gritando por socorro em direção à casa de um vizinho. Enquanto isso, o homem fugiu da casa por uma janela quebrada. Minutos depois, a Diane e um vizinho retornaram à casa, viram que o criminoso já tinha fugido, e então eles acionaram a emergência e também a polícia. A Brittany foi levada então ao hospital em estado grave. Ela tinha sido golpeada várias vezes com uma faca e também tinha sido golpeada várias vezes no rosto com uma pá. Isso fez com que a parte esquerda do crânio dela fosse quase que completamente esmagada e por isso ela estava em um estado muito grave. Os médicos disseram para a família que a situação da Brittany era extremamente complicada e que dificilmente ela conseguiria escapar daquilo com vida. Na cena do crime, a polícia encontrou a pá coberta de sangue que tinha sido usada para golpear a cabeça da Brittany. Também encontraram uma faca ensanguentada, um rolo de fita adesiva e também o DNA do criminoso, que ele tinha deixado lá sem querer, através de uma gota de sangue que tinha pingado ali no chão no momento em que ele se cortou ao fugir pela janela quebrada. Entretanto, após os investigadores utilizarem o banco de dados do FBI, não houve nenhum suspeito compatível com aquela amostra de sangue. Os detetives começaram a pensar que aquilo não se tratava de um ataque aleatório e sim que provavelmente tinha sido uma pessoa que tinha muita raiva da Brittany e talvez tivesse tido algum desentendimento com ela e por isso resolveu tirar a vida dela. Sendo assim, eles começaram então a investigar a vida da Brittany, perguntar a amigos e familiares se ela tinha algum problema com alguém, porém ninguém conseguia dizer sobre ninguém que tivesse um problema com a Brittany, porque como eu disse, ela era uma pessoa muito amigável, divertida, animada, tinha muitos amigos, todo mundo adorava a Brittany, então ninguém conseguia pensar em uma pessoa que pudesse ferir ela daquela maneira.
Além disso, como a própria Brittany estava internada entre a vida e a morte, os policiais não conseguiam se comunicar com ela para ver se ela reconhecia a pessoa que tinha a atacado. A mãe dela, Diane, também não conseguia se lembrar do rosto do homem. Ela disse que não sabia dizer se conhecia ele ou não, porque tudo tinha sido muito rápido no momento em que ela viu o homem. Logo ele a ameaçou, então ela saiu correndo, fugindo para a casa do vizinho. Ela também estava muito assustada e em pânico no momento em que tudo aconteceu, então ela não conseguia se lembrar direito do rosto do homem. Como eu disse, a Brittany ficou em um estado muito grave entre a vida e a morte, e isso durou por 3 meses, até que finalmente ela começou a apresentar sinais de melhora e recobrou a consciência. Depois de 5 meses de internação, então, a Brittany finalmente recebeu alta do hospital e logo em seguida a Diane, sua mãe, achou melhor a família se mudar para o Texas, porque lá a Brittany estaria mais segura, afinal de contas o criminoso ainda estava solto, e também no Texas a Brittany passaria por um programa de reabilitação intenso, já que ela tinha ficado com várias sequelas do ataque. A Brittany ficou surda de um ouvido, cega do olho esquerdo e teve perda de memória. Ela não conseguia se lembrar do momento do ataque e também de alguns anos da sua vida durante o ensino médio. Como a Brittany não conseguia se lembrar de nada e nem nenhuma outra pessoa da família tinha qualquer suspeito, a polícia permanecia em um beco sem saída. Então, por anos, a única coisa que eles conseguiam fazer era perguntar a Brittany se não vinha nenhum nome de ninguém na mente dela, que ela tivesse tido algum desentendimento ou algum problema, e que por menor que tivesse sido o seu desentendimento com essa pessoa, ela deveria falar para a polícia para eles investigarem. Ao longo dos anos, então, 75 pessoas foram investigadas pela polícia, pessoas que eles desconfiavam, pessoas que a Brittany ou alguma pessoa da família dela dava o nome, porém sempre que o DNA dessas pessoas era testado, o resultado era incompatível e as investigações voltavam ao zero. Em 2014, então, 6 anos após o crime, a Brittany começou a participar de sessões de hipnose para tentar recuperar as memórias do dia do ataque. Depois de várias sessões, então, essa hipnose começou a surtir efeito. Isso porque a Brittany começou a lembrar de algumas características muito importantes do seu agressor, como altura, cor da pele, estilo de cabelo, e também lembrou que conhecia o homem de algum lugar e ela acreditava que era do seu trabalho, mas ela não conseguia identificar se ele era um colega de trabalho ou um cliente. Ela apenas sabia que conhecia ele do trabalho, mas também não conseguia lembrar o seu nome ou quem ele era. A polícia então investigou mais uma vez os colegas de trabalho que eles já tinham investigado, mas ainda assim não chegaram a lugar nenhum. 2 anos depois do início das sessões de hipnose, ou seja, em 2016, a Brittany conseguiu se lembrar de mais uma coisa que dessa vez foi ainda mais importante. Ela disse para suas irmãs que sempre que ela pensava no ataque, o nome Justin vinha à sua mente repetidamente. Ela disse que não sabia o motivo disso e também não sabia quem era esse Justin, mas esse nome sempre vinha à sua mente. As suas irmãs então logo se lembraram de um rapaz que se chamava Justin Hansen, que trabalhava no mesmo shopping que a Brittany, porém em uma outra loja. Porém, as irmãs não conseguiam encontrar um motivo para que o Justin quisesse fazer algum mal a Brittany, mas mesmo assim, é claro, elas passaram essa informação para a polícia. No momento, a polícia acabou não dando tanta atenção para essa informação, porque eles estavam focados em uma outra coisa. Nessa época, eles tinham recorrido a uma empresa de tecnologia de DNA que tinham acabado de lançar uma análise inovadora que permitia determinar as características genéticas de uma pessoa através apenas de uma amostra do seu DNA. Ou seja, eles podiam determinar a etnia, a cor de cabelo e a cor dos olhos dessa pessoa, além também de fazer uma espécie de retrato falado dela. Tudo isso apenas com uma amostra de DNA. Essa análise foi feita, então, usando o DNA do criminoso que atacou a Brittany, e quando o relatório saiu,
As informações eram compatíveis com a fisionomia do Justin, então finalmente os policiais decidiram fazer uma visita a ele e descobriram que ele era casado e pai de 4 filhos. Ao ser questionado sobre a Brittany, o Justin parecia não ligar muito para a situação, disse que conhecia ela do trabalho no shopping, mas que eles não tinham contato há muito tempo, e também negou que tivesse qualquer envolvimento com ela ou com o crime contra ela. Porém, estranhamente, quando os policiais pediram ao Justin uma amostra de DNA dele para comparar com o DNA do criminoso, ele se recusou. E a polícia não tinha como obrigar ele a fornecer esse DNA porque eles não tinham nenhuma prova contra o Justin, era apenas especulação. Então, se ele não queria dar a amostra de DNA, os policiais não tinham muito o que fazer. Mesmo assim, como os policiais acharam muito estranha essa atitude do Justin de se recusar a fornecer o seu DNA, eles conseguiram um outro método de conseguir o material genético dele. Eles seguiram o Justin em um dia em que ele saiu para fazer um lanche em um fast food e então depois que ele foi embora, os policiais pegaram o copo que ele tinha usado e tinha descartado no lixo e conseguiram pegar daquele copo o DNA do Justin. E assim então eles fizeram ali, as análises e o resultado foi compatível. Naquele mesmo dia, o Justin então foi preso sob acusação de tentativa de homicídio em primeiro grau, porém ele continuava negando que tivesse qualquer envolvimento no crime e que aquilo era um engano. Depois da prisão do Justin, a Brittany continuava com as suas sessões de hipnose, então aos poucos ela foi se lembrando de mais e mais informações e de acordo com as memórias dela, ela acreditava que sim, que tinha sido o Justin que tinha atacado ela naquele dia e que tudo teria sido por conta de ciúmes, porque ele já tinha demonstrado interesse por ela várias vezes, tinha convidado ela para sair e coisas do tipo, porém ela não tinha interesse, então sempre recusava os convites dele, e ela lembra que algumas vezes eles chegaram até a discutir por conta disso, e ele ficava bastante irritado. Alguns outros funcionários do shopping que também conheciam o Justin e a Brittany confirmaram que viam várias vezes os dois conversando durante o dia e que sabiam que o Justin tinha interesse pela Brittany, porém ninguém nunca levantou o nome do Justin porque ele parecia ser um rapaz super gentil que nunca seria capaz de fazer uma coisa daquelas. Então as pessoas acreditavam que o interesse dele pela Brittany era um interesse inocente e que ele não seria capaz disso. Porém, o exame de DNA provava o contrário. O Justin continuou alegando inocência até o dia do seu julgamento, quando ele acabou se declarando culpado por tentativa de homicídio em primeiro grau, como parte de um acordo judicial para diminuir a sua pena. Sendo assim, em 2018, o Justin foi sentenciado a 18 anos de prisão. Por conta do ataque, a Brittany precisou passar por mais de 20 cirurgias ao longo da vida para reconstruir ali algumas partes do seu rosto e também tentar recuperar alguns movimentos. E é claro, tudo isso desgastou muito ela e a sua família. Eles também precisaram de muita ajuda financeira, mas apesar de tudo isso, a Brittany segue a sua vida de forma feliz. Ela diz que tenta fazer com que tudo isso não afete tanto assim a vida dela e tenta aí, ser feliz a cada dia, principalmente depois que a justiça finalmente foi feita e o culpado foi preso. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.